Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Hoje iniciamos aqui, primeiro dia da semana, iniciando aqui mais uma semana, né? E nesta semana vamos estudar um tema aqui maravilhoso de João, capítulo 4. O título da lição é A Fonte da Revelação, aquele encontro lindo, poderoso que Jesus Cristo tem com a mulher samaritana, lá naquela fonte, naquele poço de Jacó, na cidade de Sicá, cidade de Siquém, né, cidade dos samaritanos. E o verso síntese está em João, capítulo 4, versículo 14, que diz assim: Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Que texto, né? Que texto, que coisa linda esta palavra de Jesus Cristo. É emocionante ler esta palavra, porque Jesus encontra ali com uma mulher sofrida, né? E Jesus faz essa promessa para ela, né? Veja que o texto, ele é simples, ele é direto, é uma linguagem muito simples, falando e Jesus precisava falar assim, com muita simplicidade, já que ele não estava se dirigindo a uma pessoa erudita, era uma mulher simples, era uma pessoa simples, né? Uma mulher muito sofrida. E aí, ele vai falar com todas as letras, com toda a simplicidade, também falando a cada um de nós hoje. Porque, de certa forma, na linguagem tipológica aqui, veja que em todo o texto, a Bíblia não apresenta o nome dela, não diz o nome dela. Ela não tem nome nesse texto, apresenta apenas como mulher, nos dando uma certa dica, nos estimulando a um entendimento espiritual mais profundo, até porque mulher, no sentido bíblico, refere-se à igreja. Lembremos que Cristo, na tipologia, é o noivo, ele vai se casar com a noiva, a igreja. A igreja é a noiva de Cristo, a mulher de Cristo. E aí, quando ele diz assim para a mulher, né, que no texto aqui não aparece o nome dela, diz assim: olha, mulher, aquele, olha que coisa linda, o texto começa logo daquele. Veja que Jesus Cristo não faz distinção de pessoas, não faz acepção de pessoas. Ele não diz, só os meus, da minha igreja, da placa da igreja com nome tal. Ele diz aquele, qualquer um, aquele que beber da água que eu lhe der. Veja que não é qualquer água não é qualquer pessoa não. Tem muita gente bebendo da água que o líder religioso da igreja que ele elegeu como sendo o substituto de Cristo, como se fosse o próprio Cristo, não está obedecendo esse mandamento. O texto é claro, é da água que eu der, que eu, Jesus, der. Não é outra pessoa não, é Jesus que tem que dar. Tem gente bebendo de água, de fontes turvas, de fontes contaminadas, de ervas amargas, né, contaminadas com ervas amargas aí. Estão bebendo de fontes que não vêm de Cristo. Tem muitos ensinadores aí que não vêm de Cristo. E o texto é claro, Cristo está dizendo, essa água quem tem que dar sou eu. Ele nem diz meus discípulos, ele fala eu. A água que eu lhe der, até porque os discípulos não vão distribuir sua própria água, eles já vão retransmitir na íntegra o que Cristo mandou dizer. Assim como Jesus Cristo retransmite na íntegra as palavras que o Pai lhe dá. O texto, ele fala duas vezes, aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, ele repete de novo, é duas vezes. A água que eu der. Não é da água que outra pessoa vai lhe dar. Você tem que beber direto comigo. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, qual é a comunhão que você tem comigo? Não é proibido você escutar no YouTube, na internet, na TV,
no canal A, B ou C, um homem erudito, um pregador, um pastor pregando. Não é errado isso não. Tem nada de errado. Principalmente se você tiver uma certa experiência, já for dedicado à palavra de Deus, já conhecer um pouco da palavra de Deus, que ao ouvir um determinado pregador, você tem a condição de criticar o que ele está falando com o critério da Bíblia, com os critérios bíblicos, ao ponto de reprovar aquilo que está errado e assimilar apenas aquilo que é bom para você. Aquilo que Paulo diz, vê de tudo, retendo o que é bom. Se você tem experiência, se você já dedicou tempo à leitura da palavra e entendeu, você tem condição de fazer isso. Agora, se você não tem condição de fazer isso na experiência, porque não conhece a palavra de Deus, você certamente não vai ter condição de tudo que alguém falar dizendo que é da palavra de Deus, você vai dizer, tudo que ele está dizendo é verdade, porque ele está lendo da Bíblia. Muitas vezes usando um texto controverso, né, um texto mal traduzido, uma versão pobre, que já foi revisada, né, porque verificaram que esta versão estava com problema, não era precisa. Tem muita gente fazendo isso, né? Ou recortando o verso bíblico, tirando o verso do contexto, né? Tem muita gente. Se você não tem o devido conhecimento, a experiência para testar, para provar os espíritos, para verificar se aquilo é verdade ou não, então o melhor a fazer não é ficar no YouTube escutando A, B ou C. O melhor a fazer é ir direto para a palavra de Deus e começar a ler, né? O que Cristo diz, né? Vai lá no livro de Mateus, livro de Marcos, Lucas, João, e procure meditar com profundidade, diretamente nas palavras que saem da boca de Cristo. Aí vai ficar fácil depois os irmãos entenderem o que Paulo vai dizer, o que Pedro vai dizer, entender, inclusive, tudo aquilo que é revelado lá no Antigo Testamento, as histórias, etc. Isso é maravilhoso, né, meus amados? Então Cristo deixa bem claro, da água que eu der, não é da água que os outros dão, é da que eu dou. Essa água é tão poderosa, e eu quero dizer para os irmãos que água, no contexto bíblico, refere-se à palavra de Deus. Ele não está falando de água literal ali, do H2O, não. Ele está falando ali da água palavra. A palavra que eu colocar nele vai fazer dele uma fonte. A palavra que entrar pelo ouvido nele vai fazer uma transformação na mente dele, que agora quando ele abrir a boca, ele vai jorrar esta água, esta palavra para outras pessoas que também necessitam beber desta palavra, beber desta salvação. No livro de Efésios, capítulo 5, Paulo entendeu direitinho isso, que água se refere à palavra. No livro de Efésios 5, versículo 26, Paulo vai dizer que Cristo pegou a sua noiva, né? Lavou ela, deixou ela pura. E a Bíblia diz que a lavagem da água pela palavra. Ele está dizendo que a água, na tipologia bíblica, na simbologia bíblica, se refere à palavra. Nós somos purificados, o nosso espírito, pela palavra de Deus. E quando nós ouvimos direto da boca de Cristo essa palavra pura, a fonte, né, aonde Deus faz jorrar a sua palavra, aí é que é mais seguro ainda. Por isso que Cristo fala diretamente àquela mulher que está colocando na cena ali, daquele grande encontro, a primeira pessoa a quem Jesus Cristo se revela como o Messias, depois dos apóstolos, né? A primeira pessoa gentílica, né? Um gentil, é a esta mulher. Uma mulher que não tem nome, que é tipologia de igreja, como se estivesse falando a mim e a você. Quando eu vejo Jesus falando com essa mulher, eu me coloco no lugar dessa mulher e escuto cada palavra que Cristo está dizendo, como se estivesse falando comigo. É assim que todo leitor das Escrituras deve fazer para assimilar essa verdade eterna. Continuando, amados, vamos aqui para a primeira pergunta desta lição maravilhosa, né? A lição do capítulo 4 de João, Jesus Cristo encontrando ali com a mulher samaritana. A primeira pergunta da lição diz assim:
Onde e que pedido fez Jesus ao encontrar uma mulher de Samaria? Ele diz assim o texto, né? João 4, versículos 6 e 7. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim, junto do poço. Era cerca da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Que cena, né? Que cena. A gente fica imaginando esta cena. Jesus estava se dirigindo de Jerusalém para a sua cidade, a sua região de Nazaré, e tinha que passar por Samaria. Era a rota, era o caminho, né? Ele ia do reino do sul para o reino do norte para o reino do sul. Então, tinha que passar ali por dentro de Samaria. Entre o reino do norte e o reino do sul, estava ali Samaria. Samaria fazia parte, né, do reino do norte. Então, para a sua região lá de Nazaré, ficava já lá em cima, na Síria, colado pertinho da Síria, né? Então, Jesus tinha que sair de Jerusalém, que estava bem ao sul, passar por dentro de Samaria para ir para a sua região onde ele fora criado. Então, ele chega ali num poço, né, um poço escavado por Jacó, que ficava próximo à cidade de Siquém, ou a cidade de Sicá, né? Em algumas versões fala Siquém, outras cidades falam Sicá, outras versões da Bíblia falam Sicá. O interessante é que a palavra Siquém, a palavra Sicá, significa falsidade. A cidade da falsidade. Como é que alguém coloca o nome de uma cidade, algo que é falso, né? Olha só. E Jesus vai lá num poço de Jacó, ou seja, numa água onde está o poço de Jacó. Jacó significa calcanhar, o nome Jacó. E calcanhar é tipologia de algo de traição, algo enganoso, né? Inclusive o próprio termo Jacó em hebraico são as mesmas palavras que escreve, as mesmas letras que escreve o nome calcanhar, é a mesma letra que escreve o nome enganador, são as mesmas palavras. É como no português, né? A gente usa a palavra manga. Manga pode ser uma fruta, pode ser uma parte da camisa, né, que cobre o braço, né? Então, era assim. E aí, é como se fosse assim, Jesus se assentou próximo a uma água, um poço, onde tinha a água do engano, a água da traição, a água, e alguém que vinha da cidade da falsidade, Siquém. Que coisa, né? Veja que por trás, isso não é um encontro qualquer. Então, quando a gente tem que analisar a Escritura Sagrada, é importante observar esses detalhes. Não é um encontro qualquer, é o encontro do Salvador, do enviado de Deus, com uma mulher que não tem nome ali, que tipifica uma igreja, que esta mulher está completamente perdida. Ela está bebendo de um poço que é do engano e mora no meio de uma falsidade, mora de uma cidade. Mas sabe o que é bom? É que a Bíblia chama ela de mulher de Samaria. Apesar de tudo isso contra ela, o mundo inteiro contra ela, ela vem de Samaria. E sabe qual é a região ali? A região é Samaria, né? São várias cidades que compõem a Samaria. Sicá era uma delas. Então, ela vem da região de Samaria. Ela vem de uma região, a palavra Samaria significa aquela que é protegida por Deus. Alguns podem traduzir como torre de vigia, ou seja, uma torre de vigia que Deus está lá em cima olhando para ela, cuidando dela, guardando ela. Deus é tão maravilhoso que uma mulher desconhecida, que nem judia era, que não frequentava o templo de Jerusalém, que não era uma religiosa comum, que não se gabava porque era isso, aquilo, outro, uma mulher sofrida, né? E aí Deus, em outras palavras, ele está dizendo, se você se sente sofrido, se você se sente como uma igreja esquecida por Deus, olha essa história. Deus envia o seu enviado, né? Envia o seu filho, o seu escolhido, para que encontre, para que traga a bênção, para que ofereça a maior riqueza que ele pode oferecer ao ser humano, a sua palavra. A palavra do poder, a palavra que traz fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A maior dádiva que o homem pode ter nesta terra, nesta vida, é conhecer a palavra de Deus. E Deus envia do nada para aquela mulher.
A primeira pessoa que ele busca aqui na terra para o Messias se revelar como Messias é uma gentílica que nem nome tem. A gente não sabe o nome dela. A Bíblia não revela o nome dela. Porque nesta mulher, todos nós, servos e servas de Cristo, está inserido na figuração aí, na simbologia dessa mulher. E então diz que esta mulher, Cristo se senta naquele poço e espera. Cristo se senta ali, cansado, né, da viagem, e espera. Veja só. Diz aqui que era perto da hora sexta. A hora sexta é meio-dia, né? Porque o dia começa às 5 da manhã, quando o sol nasce lá, é mais ou menos isso. 5 da manhã o sol está nascendo lá. Às 6 horas da manhã é a hora 1. 7 hora 2, 8 hora 3, né? Desculpe, o sol nasce às 5, às 6 horas é a hora 1, 7 hora 2, né? 8 hora 3, 9, perto de meio-dia. Era por volta de meio-dia quando o sol, como diz a Bíblia, quando o sol na sua força máxima resplandece. Veja só. A Bíblia fala muito disso, quando o sol na sua força resplandece, ou seja, quando a luz brilhava mais, é que aquela mulher, que Cristo se apresentou com a luz máxima para aquela mulher. A luz máxima, Cristo, o sol da justiça, estava ali brilhando ao meio-dia. Essa mulher tem um encontro com Cristo. Essa mulher foi em busca de água. Ela foi em busca de uma água turva, de uma água do engano, para levar para a cidade da falsidade. Mas Jesus chega ali e disse: não. Me dá de beber. Ora, Jesus faz um teste, né? Ele está dizendo assim, olha, eu quero que você passe num teste de fé, eu quero que você me dê água natural, porque dá água normal para matar a minha sede corporal, porque eu vou te dar uma água espiritual muito superior a essa daí. Essa daí você toma, daqui a meia hora está com sede de novo, vai tomar de novo. Você vai tomar um copo de água muito cheio, daqui 1h30, 1 hora, vai tomar de novo. Mas se você tomar da água que eu tenho para te dar, esta água, esta palavra vai entrar na sua mente, que você nunca mais terá sede desta palavra, desta verdade. Porque esta palavra que entrar no seu coração, você jamais esquecerá. Ela vai produzir uma mudança em você, que você jamais voltará ao estado anterior. Isso é muito poderoso o que Cristo vai dizer para ela aí, né? Usando o que nós já lemos no verso anterior, com o que estamos lendo agora. Uma mulher de Samaria veio tirar água, e ela veio buscar na fonte de Jacó, e ela encontrou a verdadeira fonte que jorra para a vida eterna. Na segunda pergunta, nós temos aqui mais um questionamento que pode nos trazer grande edificação espiritual se nós dedicarmos tempos a refletir ali em cada palavra. A segunda pergunta diz assim: com que carga de preconceito social e religioso a mulher respondeu a Jesus Cristo? Quando Cristo disse: me dá de beber, aí ela diz o quê? O verso agora é o verso 9, ela diz assim: disse-lhe então a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Que coisa, ó. É uma pergunta muito interessante. E aqui também é uma mensagem implícita, espiritualmente implícita, que requer que todo homem e mulher espiritual dedique tempo para meditar aqui, para entender o que está acontecendo aqui. Quando a mulher diz assim: por que você, sendo um judeu, ou seja, você sendo alguém superior, que se há no preconceito dela, ela está dizendo assim, como você que se acha alguém superior, e os judeus eram superiores aos samaritanos, em que sentido? Socialmente, porque eles moravam na cidade mais rica, que era de Jerusalém. Todas as pessoas convergiam para lá no templo, porque lá no templo era o centro de todas as festas judaicas.
Era o templo onde se sacrificava verdadeiramente todos os sacrifícios pedidos por Deus, não é? Então eles tinham uma certa superioridade material, social, espiritual nada, não tem nada a ver. Mas aqui ela diz assim: por que você está falando comigo? Veja que a linguagem da mulher está cheia de preconceito social, religioso, não tem nada a ver espiritual. A fala dela está carregada disso aí, da coisa carnal, da coisa material. E Cristo vai fazer de tudo para fazer com que ela venha para uma discussão espiritual, que transcende as coisas temporais deste mundo, as aparências, a coisa física que a gente toca, né? Então ela vai dizer: se você é um judeu, como é que você tem coragem de pedir água a mim, que sou uma inferior? Você não vai se contaminar em beber de uma água onde tocar no copo em que eu toquei, na vasilha que eu tocava? Você não vai se tornar imundo? Era mais ou menos isso que ela estava dizendo, né? Eu sou uma mulher samaritana, além de tudo era mulher. Na época, um preconceito terrível de uma sociedade extremamente patriarcal, né? Onde a mulher não tinha praticamente valor nenhum. Muitos historiadores apontam que muitas vezes um animal tem um valor financeiro maior do que uma mulher, né? Um animal bem cuidado, né? Um cavalo bem cuidado, um camelo bem cuidado, muitas vezes tinha mais valor do que uma mulher. As pessoas não davam o devido valor às mulheres. Muitos, né? A maioria. Tinha pessoas que valorizavam assim as mulheres. E então, quando ela diz isso para Jesus Cristo, ela está trazendo à tona toda aquela questão cultural daquela época, né? Toda essa questão cultural aí. Ela diz: eu sou uma mulher, e ainda o fato de ser mulher, de ser inferior, né? Ela ainda diz: eu sou samaritana. Eu sou um povo inferior ao de vocês. É isso que ela está dizendo. Numa época em que o judeu, ele orava, né, diz os costumes, né? Isso não está na Bíblia, não. Diz os costumes, que o judeu orava orgulhosamente, né? Isso está na tradição judaica, né? Antiga. Obrigado, Senhor, por ter nascido da descendência de Abraão. Obrigado, porque dentro da descendência de Abraão o Senhor me fez nascer da tribo de Judá. E obrigado por não ter nascido mulher. Olha só, que não sei se isso procede verdadeiramente, mas isso está na tradição judaica, né? Veja o quão eles desprezavam a figura feminina que o Senhor tanto valorizava. Muitas vezes o Senhor salvou o povo de Israel através de mulher, como a rainha Esté, através de Débora, usando Ana para trazer um dos maiores profetas de todo o tempo, que é Samuel, né? E tantos outros casos, né? Mas, infelizmente, os homens sempre foram cegos para enxergar a mulher, para enxergar a igreja. Eles sempre enxergaram a igreja tentando dominá-la, como os líderes religiosos hoje olham para a igreja, para a mulher igreja, tentando dominá-la, usufruir dos prazeres que ela tem para lhe dar. Infelizmente não entenderam, muita gente não entendeu isso até hoje, né? E agora, trazendo esta linguagem aqui para um conceito espiritual profundo, né, que aí é o que a gente deve meditar mais, o que é que ela, falando numa linguagem material, numa linguagem cultural, numa linguagem social, se pode tirar da boca dessa coitada a uma linguagem espiritual que ela está falando ali, quem sabe até guiada pelo Espírito de Deus para uma compreensão profunda. Ela diz assim: sendo tu superior, judeu, como se dirige a alguém tão insignificante como eu? Olha que pergunta ela faz. É exatamente esta a resposta que ela precisa entender, que é o que está acontecendo de fato e de verdade. Como alguém tão poderoso, tão superior como Jesus Cristo, se importaria com pessoas tão insignificantes como eu? E se você entende assim também, como você? Como? Como Deus
tão poderoso, o ser de todo o universo, que a terra não passa de uma poeirinha da sua criação, se importa com alguém tão insignificante como eu, ao ponto de mandar o seu maior tesouro, aquilo que ele mais ama, a pessoa que ele mais ama no universo, o seu filho unigênito, para se encontrar com aquela pobre mulher. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer para mim que eu tenho um valor inestimável para Ele. Que você, cada um ser humano, que vem sofrendo a vida toda, que o mundo não consegue enxergar, Ele enxerga. E Ele dá um privilégio de você ser a primeira pessoa a quem Ele se revele como o Messias, como o enviado especificamente para um dos encontros, se não o encontro mais lindo de toda a Bíblia, é o encontro de Jesus com essa mulher. Se nós dedicarmos tempo para refletir com profundidade sobre este encontro, a gente vai ver o amor de Deus pela humanidade, sem distinção. E a gente vai estudar a semana inteira sobre ainda detalhes mais profundos dessa revelação. E nós iremos, ao final da semana, verificar a beleza do amor de Deus por cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue revelando o seu amor por nós e nós continuemos buscando esta compreensão, porque esta compreensão é quem vai fazer cada um de nós saciados da verdadeira água e, no segundo momento, nos fazer fontes que jorram desta mesma água para muitas outras pessoas que carecem beber dela.